Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para participar do Fórum de Humanismo. Agradeço de modo especial a Issa, a Paulo, aos professores Tomomichi e Otani e aos reverendos Kensho Kirushi e Ko Yasuhara. Então, essa minha palestra, eu terei essa exposição, eu estarei explorando essa questão da educação voltada à consciência, né? Então, qual a importância, né, de termos atenção aos estados de consciência, né? Como a educação ela pode ser um instrumento, né, de construir esse processo de atenção à consciência na sociedade, nas pessoas. Mostra-se necessário a gente dar uma definição de consciência, né? A consciência como um processo cognitivo, né, de autorreflexão sobre quem nós somos, sobre os nossos pensamentos, sobre a atenção às nossas emoções. Então, uma educação para a consciência. Esse tema refere-se a quê? Quais os benefícios de uma educação voltada à consciência? Então, a nossa proposta aqui nessa breve discussão é defender que a educação ela permite, né, que as pessoas elas possam desenvolver uma atenção maior à consciência a partir da educação, né? E dessa forma as pessoas elas serem mais pacíficas e desse modo nós estaríamos colaborando através da educação para a consciência para uma evolução humanitária, social, econômica e ambiental. Então, quais seriam esses caminhos para nós construirmos essa sociedade mais humanitária, que é um dos temas, né, assim, uma das discussões importantes nesse nosso Fórum de Humanismo, né? Então, a questão nós observaremos que a educação ela vai ser, digamos assim, a mola propulsora que vai conduzir assim esse processo de transformação, né? A educação ela vai plantar sementes. Então, nós precisamos de uma educação que ela trabalhe o conhecimento científico, né, na sociedade, nos jovens, nas crianças. Uma educação que trabalhe também essa atenção à consciência, às emoções, na inteligência emocional. Uma educação que estimule as pessoas, os jovens, as crianças, em termos de ter uma curiosidade pelo conhecimento. Uma educação que também construa uma capacidade de convivência, de boa interação entre as pessoas, e uma educação que ela estimule a questão da criatividade. Minha discussão aqui é que esse processo de construção desse status de atenção à consciência, a gente deve estar observando isso, de certa forma, na própria discussão sobre essa atenção à consciência, a importância de observar também a cultura e também a religião como aspectos importantes, né? Então, nós estaremos assim explorando esses três elementos, certo? Então é necessário um esforço realmente de nós observarmos assim como construirmos uma consciência para a paz. Então a gente vem observando isso, a questão desse tema da paz como uma emergência realmente nos nossos dias. A Anistia Internacional ela anunciou essa semana, né, que os civis na Síria vivem um nível terrível de violência. Depois de 17 meses de conflito, né, e 20 mil mortos e centenas de milhares de pessoas refugiadas do país, né? Então, isso chama a atenção e emociona esse drama vivido na Síria hoje. Esses temas, eles chamam a atenção, a preocupação para nós estarmos discutindo a paz como um elemento importante, né? E nós precisamos, então, isso ilustra um pouco sobre a importância da gente discutir essa questão da paz, do humanismo, e trazendo para a realidade do Brasil, para a realidade das nossas ruas, das nossas cidades, que nós, muitas vezes, nós nos vemos também ameaçados pela violência, né? Então é necessário a gente pensar sobre a paz, sobre a felicidade, e é nesse sentido que essa palestra caminha, né? Então, o que a gente observa também é que, muitas vezes, esse discurso da construção de uma experiência de paz e felicidade, muitas vezes ela é ameaçada também por circunstâncias de escassez de recursos, né? Esses recursos, muitas vezes, escassos por questões naturais,
acidentes ambientais ou problemas muito sérios que nós observamos agora, como incêndios na Europa, nos Estados Unidos, ou a questão da seca no Nordeste, em vários estados brasileiros, né? Então nós temos circunstâncias naturais que implicam em redução dos recursos relacionados à alimentação. Nós temos também problemas de guerras que em alguns países com certeza comprometem a questão dos recursos disponíveis. Nós temos também muitas vezes um consumo em excesso, incompatíveis com a realidade da sociedade, do meio ambiente, de suprir esse consumo exacerbado, e muitas vezes também uma circunstância relacionada à má gestão desses recursos. Então, essa questão do desperdício, seja o desperdício ele praticado no plano dos governos ou no plano da sociedade e das empresas. Então, se esses recursos são finitos, né, como é que a gente vai desenvolver iniciativas para a gente conviver e ter um consumo pacífico desses recursos, né? Então, isso é uma discussão que a gente deve ter. E mostra, assim que o governo ele tem um papel muito importante, né, na gestão desses recursos, né, no estímulo, na questão de estimular a questão da inovação, da criatividade na sociedade, nas empresas, porque a gente observa na agricultura, assim, existe uma demanda muito grande de novas soluções no plano da agricultura, novas tecnologias a serem empregadas na área agrícola, né? Porque o Brasil ele é o celeiro do mundo. Nós temos uma grande capacidade de estarmos já a partir de hoje abastecendo essa demanda de alimentos que o mundo todo ele apresenta. Então, é necessário investir. O governo, ele, de certa forma, ele trabalhar em termos de criar as condições favoráveis, né, para construir esse ambiente mais favorável a nós termos uma maior disponibilidade de recursos. Então, um elemento importante, de certa forma, na construção desse status de felicidade, de paz que a gente precisa. Então a gente vai observar que é muito importante a questão da criatividade humana, né? Certo? E lembrando também que essas circunstâncias de dificuldade que existem, o resultado final disso é a própria circunstância da morte, do acidente de Fukushima, um acidente natural, ou nas circunstâncias de guerra. No final a gente tem uma ameaça aí, digamos assim, um arquétipo da morte, né? E a gente observa o que é que a gente pode extrair, então, enquanto mensagem desse arquétipo da morte. E a gente tem um ensinamento de Steve Jobs, que ele fala assim que a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida, né? Lembrar-me de que todos estaremos mortos em breve é a ferramenta mais importante que encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas na vida. Então, de certa forma, assim, essa questão, seja circunstâncias naturais, né, ou imprevistas, assim, essa lembrança da morte, ela impulsionou que, de repente, essa empresa do Steve Jobs, ela hoje seja considerada a empresa mais valiosa do mundo, né? Então, nós devemos pensar, então, em termos dessa reflexão da nossa finitude, o que é que a gente pode fazer em termos de ter uma postura de maior comprometimento, né, seja na juventude, na idade adulta, né, de comprometimento com o processo de mudança social, né, seja através de uma empresa, seja através de projetos voluntários, seja através da educação, que aí realmente a gente precisa existir um comprometimento nosso de estar realizando esse processo de transformação, né? Então a gente pode observar que, assim, existe uma interface também com essa dinâmica econômica, quando a gente fala de consciência, né? Porque se a gente fala em paz, fala em felicidade, é necessário que uma série de engrenagens elas funcionem adequadamente, né? Nós precisamos de políticas públicas que funcionem bem, que a arrecadação de impostos eles sejam bem utilizados pelos governos, né? Que a gente consiga ter uma agenda econômica baseada em inovação e sustentabilidade, que a gente consiga ter uma circunstância de prosperidade social com justiça social, né? E a questão de uma situação ambiental, né, de convivência, né, nossa, né, de menor impacto humano, né, na questão do planeta, né?
Então, a educação, porque ela tem alguns benefícios importantes, assim que ela realmente, a gente imagina a educação como uma ferramenta de transformação da sociedade, que vai melhorando a qualidade de vida da sociedade, e a gente imagina também uma educação que ela colabore em processos de consciência da solidariedade, da compaixão, da responsabilidade social e de um legítimo interesse pelo cuidado com o outro. Uma das grandes ferramentas para se entrar em contato com a consciência, assim, se a gente puder falar em termos práticos, é a questão da meditação, né? Então, é necessário iniciativas que promovam a discussão, o compartilhamento de ideias sobre o que é a meditação, como é que ela pode ser introduzida nas escolas, na vida da sociedade. E a meditação, então, ela teria inúmeros benefícios que a gente poderia estar relacionando com basicamente um estado de maior felicidade, de tranquilidade e qualidade de vida, né? E, ao mesmo tempo, se a gente se distancia dessa consciência pessoal, a gente vai encontrar muitas vezes esse distanciamento a razão de crises, guerras, doenças, violência, né? E o contrário é isso, é saúde, criação de relacionamentos positivos, a identificação de oportunidades e formas de empreender, inovar e melhorar a forma como a sociedade se organiza em integração com o desenvolvimento sustentável. É interessante, talvez, até a gente imaginar se seria possível, de repente, criar uma legislação que, de repente, introduzisse a prática de meditação nas escolas. Não uma meditação, digamos assim, religiosa, mas, de repente, uma meditação que contribuísse para que as crianças, né, a sociedade, desde o início, ela tivesse um contato com claridade, de paz, de tranquilidade, né? Então, isso aí seria uma coisa muito, muito interessante, assim, se a gente conseguisse ter esse experimento nas nossas escolas, né? Então, assim, isso começando desde criança, com certeza isso vai ter um impacto positivo, né? Assim, um impacto assim, em termos de plantar uma semente, realmente. Eu gostaria também de falar assim, sobre a questão da cultura. A cultura, então, assim, como um conjunto de experiências, né, de uma sociedade que ela propicia uma unidade, né, uma unidade social. E é louvável essa iniciativa desse encontro aqui, né, porque a gente está vendo, está num ambiente, numa discussão sobre a cultura japonesa, né, e que a gente observa na cultura japonesa uma série de símbolos, né, revistos em quadrinhos, mangás, ideogramas, caligrafia, gastronomia, uma série de produtos que estão presentes no mundo inteiro. Isso é uma coisa importante que a gente deve observar também, em símbolos da sociedade, o que a gente chama de a construção de uma economia simbólica, né? Então, é importante a valorização de símbolos culturais, né? Expressões como dança, música, teatro, cinema, artes, gastronomia, arquitetura. Esses ativos são muito importantes, enquanto uma moeda, enquanto ativo, inclusive, para as atividades turísticas, né, que geram emprego, geram renda para as sociedades. Então, a gente deve estar atento também a esse componente cultural. Enquanto o último tema relacionado à compreensão dessa palestra, né, eu chamaria a atenção sobre a questão da religião, enquanto um tema, né, que colabora no desenvolvimento de uma capacidade de resignação com a experiência de saúde, com a construção de uma experiência de comunidade, né, e com a construção, né, de uma experiência mais positiva da realidade. Também, então, essa é a mensagem que eu trago para vocês, né, no sentido de nós pensarmos assim, sobre como colaborar em evoluir, né, enquanto seres conscientes, né, para a construção de uma realidade social e pessoal que a gente possa estar compreendendo melhor, né, as raízes do sofrimento, né? É importante, então, a gente também imaginar um futuro, né? A gente pensar sobre como é que nós estamos pensando sobre o futuro, né? É necessário uma visão sobre o futuro, né? De um futuro diferente da realidade que existe hoje, né? E é necessária inspiração, né? Nós pensarmos sobre isso, assim, termos esperança, né? E cultivarmos essa semente de inspiração na sociedade, né? Porque somente dessa forma nós teremos a construção de uma perspectiva de evolução. Então, em vista de tudo que foi exposto, da reflexão sobre essas várias realidades, né, o que eu desejo realmente é um futuro meditativo à humanidade, né, que nós consigamos, no nosso dia a dia, ter mais a prática da meditação, do contato com os estados de consciência de uma maneira mais presente. Então,
Eu agradeço a oportunidade de me fazer refletir sobre as presentes questões e de apresentar orientações ao futuro humano, né? Então, aproveito as oportunidades